Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. A gente tá contido, a gente tá aprendendo. Uma hora aprende. Você que ouviu, sei lá se foi o último episódio, mas o episódio que a gente gravou por último aqui com o Marcel, nossa senhora, ficou com o ouvido estalando aí de tanto que estourou as risadas. Marcel, você que vai estar ouvindo obviamente esse episódio. Não é um não convite para a próxima. O convite vai seguir acontecendo. Vamos começar de novo? Não é um não convite. Não é um não convite. Você continua bem-vindo, apesar do estouro no microfone, não tem problema, a gente vai se adaptando. Hoje o assunto, tudo que você precisa saber sobre footcore. Não vai faltar nada. Não vai faltar absolutamente nada. Ousadia, né? Não vai faltar nada, cara. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive de onde veio o termo e tal, footcore. Não sei de onde veio, deve ser de algum estudo que o pessoal ficou replicando depois, né? Certamente. Tem uma imagem que vai aparecer aí. Já viu que não é tudo, né? Enfim. Vai ter uma imagem. Aliás, eu tirei aquela imagem, ia ficar muito ridículo. O Franco reclamou. Mas eu achava muito boa. Tem imagens de anatomia de pé, músculos do pé e tal. E tinha uma imagem que era a planta de um pé com músculos do abdômen no lugar do pé. Você já viu essa imagem? Já. Que a galera adora usar essa imagem para falar sobre footcore, fazendo uma analogia do core, do centro ali do corpo, os músculos do tronco, do abdômen, trazendo a analogia para os músculos intrínsecos do pé, né? Como se de alguma forma eles tivessem um mecanismo de funcionamento parecido. A gente vai discutir isso. A importância, né? Acho que o grau da importância, ok. E até quando a gente pensa no funcionamento do core ali, enquanto, enfim, né, o transverso, enquanto um espartilho, uma ação de fora para dentro, no sentido, num vetor em direção ao centro do corpo. Se a gente imaginar o pé com essa função, a gente entende o porquê que os exercícios geralmente pro footcore são feitos da forma que são feitos, né? Que é aquele exercício do short foot, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. A ideia foi sua, Cássio, de trazer esse tema. Se vira agora. Vamos começar esse papo aí. Mas foi interessante o que você mandou pra gente, assim, né? Sobre o porquê que você pensou falar sobre esse tema. A gente já falou sobre pé aqui, mas acho que agora talvez aprofundando um pouco mais, especialmente a função desses músculos e de outros, né? Eu acho que vale retomar a função do pé, né? A gente fala de funcionalidade, então vamos entender qual que é a função do pé. Calma aí, mas você vai contar a sua experiência pessoal? Não, que foi o que você motivou, contou. isso. Né? Mas conta ela para introduzir, eu acho que fica mais legal do que falar de funcionalidade. Tá bom. Não, porque acho que é legal, faz mais acho que é legal. sentido. Para o pessoal entender o porquê que o assunto fez sentido. O assunto vai fazer sentido, a minha historinha vai fazer mais sentido quando tiver mais contexto, eu acho. Então tá bom. Vamos deixar o povo na ansiedade. Para. Porque assim, eu acho que vale... Vai. Então vamos lá. Um breve spoiler. Tá foda, né? Um breve spoiler. Eu passei a dar um pouco mais de foco na ação do meu pé durante minhas atividades funcionais. E estou com uma estabilidade no membro inferior e uma simetria de membros inferiores como eu nunca tive depois da minha cirurgia do joelho, que já está fazendo mais de 10 anos, talvez. 2025, certamente mais de 10 anos. Então eu vivo brigando com uma inibição iatrogênica ainda vinda do meu joelho, que eu tenho bastante degeneração meniscal, tenho uma alça de balde ali, tenho canto posterolateral que foi lesionado e ficou ali uma... Sua alça de balde não foi abordada? Na época foi suturada, mas... Mas abriu. Abriu e... Entendi. E não vai ser suturado. Não vai, tá bom, tô levando bem assim. Mas fato é que eu fico brigando com uma inibição iatrogênica sempre, assim, depende da atividade que eu faço. Especialmente cócoras, depois que a Luísa nasceu, que eu vou muito mais pro chão,
meu joelho operado tolera pouco a carga em flexão máxima. E aí se eu vou para cócoras, ele já dá uma inchadinha, já dá uma machucadinha e aí inibe. Então ficou sempre brigando contra essa inibição. E o fato de eu colocar o foco no pé, como a gente vai discutir aqui, me deu um ganho em estabilidade e diminuição dessa inibição, como fazia muitos, como não senti depois da cirurgia. Mas é para entender por que se chegou nisso agora, a gente precisa entender o pé. E eu acho que vale entender o papel do pé e o que as pessoas acham que é o papel do pé. E em algum momento a gente vai ter que falar do core e porque talvez exista esse paralelo, né? Sim. E aí, assim, o pé é a estrutura, é o segmento que faz o link entre um corpo vertical e o solo horizontal. Então a gente precisa de alguma estrutura que faça esse link. E isso está no complexo articular tornozelo e pé. E o pé tem um monte de ossinhos que faz um monte de movimentos finos para justamente adaptar o corpo ao solo, que, especialmente no homem primitivo, raramente era um solo plano. Então a gente lidava com solos completamente irregulares na savana, na floresta, no deserto, onde quer que seja, o ambiente natural não é de solo plano, tirando uma praia, raras exceções, né? E o papel do pé é se adaptar ali ao terreno. Então ele precisa de ajustes intrínsecos ali do próprio pé para que o pé se acomode no terreno sem que isso mexa na verticalidade. O papel do pé é justamente esse. Por isso, a relação do pé com a verticalidade é muito mais de cima para baixo do que, né, top-down do que down-top, não é? Porque existe aquela noção de que botar uma palmilha, corrigir o pé, vai corrigir a postura lá para cima. E isso não é muito verdade, porque o pé foi justamente feito para assumir posições diferentes sem mexer com a verticalidade. Mas desajustes posturais vindos do alto vão gerar perturbações no pé e esse pé vai ter que se adaptar. Além disso, no ambiente natural, o pé não é só esse componente mecânico, ele é um componente sensorial também. Então, costumava-se andar descalço e o pé servia de instrumento sensorial para perceber o solo. ambiente. Tá quente, tá frio, tá áspero, tá liso, tá pontudo, tá para cima, para baixo, para um lado, para o outro. O pé tem que perceber tudo isso. E aí, isso funcionando direitinho, você tem um pé que se acopla bem no chão e te permite se sustentar em pé e te propulsiona para suas locomoções do dia a dia. Então, grande parte do que o pé faz é sustentar a gente em pé, empurrar o chão para um lado para a gente poder se locomover para o outro. Um pé com boa motricidade também vai ter alguma função de preensão, né? Você consegue pegar coisas com o pé, consegue cavar buraco, fazer algumas habilidades que seriam consideradas manualidades no pé. Para quem não tem membros superiores, muitas vezes se torna a torna manualidade mesmo, né? Então você vê vídeos de gente que não tem os braços cortando carne, se alimentando, Tocando violão. Arco e flecha. Então ele tem essa possibilidade, não tanto quanto a mão, obviamente, mas tem essa possibilidade. Então, mais ou menos para isso que serve o pé. A partir daí, querem falar alguma coisa? Não, eu fico curioso para ver como que você vai puxar o desenrolar daí. Porque assim, tem muito caminho que a gente pode seguir. Eu quero saber o que está na sua cabeça. Nem eu sei, vamos lá. O negócio a ideia vai se autoalimentando. Bom, então esse é o pé. Eu acho que a gente, não sei se cabe agora, mas talvez tentar trazer um pouco do que
do que é o senso comum das funções do pé. Então a gente foi trazendo um pouco da funcionalidade, esse ponto de vista baseado em controle, baseado em manutenção de verticalidade. E como que as pessoas costumam enxergar o pé, assim, na nossa prática, os profissionais de saúde, fisioterapeutas? Cara, eu acho que qualquer aula de biomecânica que você for pegar, o primeiro slide vai falar da capacidade de adaptação do pé ao terreno. Acho que isso é o que é mais evidenciado sempre. E aí eu acho que é totalmente verdadeiro, né? Acabamos de falar que a função do pé é essa de se acoplar ao terreno e garantir a verticalidade desse corpo, né? Só que aí muitas vezes eu acho que para por aí, né? Porque aí uma vez que o pé se adaptou, o que vem a partir daí, né? E acho que é nesse momento que começam a vir as diferenças, porque a gente vai entender muito mais o pé como um órgão realmente efetor e não só um passivo adaptador. E aí, como órgão efetor, participando ativamente, aplicando e transmitindo a força que é produzida lá pelos segmentos acima ao solo, né? Garantindo, primeiro de tudo, sustentação, e a partir daí, permitindo que você use e gere forças no sentido que você desejar. Então, acho que o que vai ficar muito claro de tudo que a gente vai discutir é esse papel um pouco mais ativo do pé na relação com o ambiente. Perfeito. Se eu puder só complementar Lógico. uma outra coisa aqui, além dessa capacidade de adaptação, que geralmente se fala sobre o pé, assim, com bastante ênfase, a quantidade, obviamente, de ossos e músculos ali daquela região, e trazendo um grau às vezes, de complexidade no entendimento de cada músculo intrínseco, que no fim das contas, somado, não resulta na função que é a função do pé, né? Então, é aquela coisa de você ficar preso à função A visão individual de anatômica. músculo a músculo, a função puramente de vetores de pequenos músculos ali, como que esse músculo, ao contrair, puxa esse osso, e o que acontece com o pé nessa situação. Então, no fim das contas, para quem não está acostumado com a linguagem da funcionalidade, pensa no pé, às vezes, individualmente, músculo a músculo, e isso dá uma impressão de muita complexidade, que no fim das contas não resolve o problema, assim, E né? é engraçado que, especialmente, o fisioterapeuta tem um fetiche por esses números que reforçam a complexidade. a complexidade. Não, o pé tem não sei quantos músculos e o número de tendões. E aí vai colocando um negócio que você fala, meu Deus, é impossível entender isso. Dessa maneira é impossível mesmo. Né? Mas quando você vai entendendo o propósito por trás, você não precisa necessariamente entender a função de cada músculo isolado, o número deles, não, você tem que entender como eles em conjunto, em sinergia, agem e garantem aquilo que é o propósito, a função do pé. Cara, bom demais. Eu fico empolgado com o grau de sinergia que a gente tem, porque eu saí falando, soltei um monte de informações e vocês estão no mesmo barco, assim, acho que complementou perfeitamente o que a gente estava falando e o que eu ia dizer era Você isso. gostou do viagem de confirmação, então? Adorei. Adoro viver na bolha. Né? Confortável viver na bolha, pô, cara. Mas eu ia dizer exatamente isso. O pé, se você pegar qualquer livro de biomecânica, o capítulo de pé vai estar falando que o papel dele é adaptar o solo. Mas meio que para aí. A partir daí, o pé é entendido como uma estrutura passiva, que tem um monte de músculo, tem um monte de ossos que se adapta, e a sensação que dá ouvindo isso é que ele se adapta passivamente. Ele se acomoda lá no terreno e pronto. E o mecanismo pelo qual ele se adapta fica meio escondido. Aí começa a entrar o assunto arcos plantares, que Puta, aí é outro conjunto de mitos, né? E a forma como os arcos são explicados também dá uma cara de passivo, de algo que tá lá ou não tá. Apesar de que sempre vai ter, quando se fala de arco,
sempre vai ter um certo disclaimer, assim, de que, por isso que é importante a criança andar descalço, para fortalecer a musculatura do pé e criar os arcos quando é criança e etc. Por isso que na minha época de infância se usava botinha ortopédica, não se usa mais. Então vai ter todo esse disclaimer. Mas a partir do momento que começa a explicar fisiologia dos arcos, como que os arcos funcionam, volta a ser uma coisa meio passiva, assim. Então, se diz que o arco longitudinal medial, ele é calcâneo, talos navicular, primeiro metatarso até a cabeça do primeiro meta. Então, isso forma o arco. E aí dá uma impressão de que ele foi feito assim e ele pode ser que continue formando esse arco, pode ser que ele desabe e aí vira um pé plano, pode ser que ele seja um pouco mais rígido e alto, que é um pé cavo. E aí quando se coloca em pauta a musculatura que sustenta esse arco, pensando nos vetores de força. Então, o tibial anterior, que é um músculo que está lá no ápice do arco, se ele contrair, ele tem a capacidade de puxar esse arco para cima. Então, acho que ele é um músculo que sustenta arco. Tibial posterior vem nesse mesmo ápice, só que por baixo. Então, quando ele contrai, também tem uma possibilidade de fazer uma sustentação do ápice desse arco. Então, se pensar em vetor de força, tem todo sentido. Aí, que músculos juntam o calcâneo ao primeiro meta, né? Fazendo uma aproximação das bases desse arco. A musculatura intrínseca do pé. Então, ela contraindo vai ter capacidade de... Então, como se o arco fosse formado por aproximar, agora quem estiver vendo no vídeo, estou mostrando aqui, aproximar as extremidades desse arco teria capacidade de aumentar e puxar por cima do ápice do arco teria capacidade de aumentar. Então, como se esse arco fosse formado dessa forma. A partir de um corrugamento, né, do pé. O Rafa falou uma outra palavra que é? Short foot. Short foot é o nome desse exercício. Então, corrugamento... que me lembra muito a função ali do palmar longo na mão, entendeu? Tipo, você tá aproximando as coisas, mas... Que eu acho que a única vez que eu ouvi essa palavra corrugamento é quando fala do palmar. Boa descrição. Que é uma visão um pouco... sei lá, dá para trazer o paralelo do tronco, assim, essa função de fechamento, assim. Talvez por isso o uso do foot core que a gente colocou aqui no título, como se fosse uma prancha pro pé, né? Tipo uma prancha pro pé, tentando aproximar a origem de inserção ali, sustentar, que é o termo que a gente colocou aqui no título, mas a gente está deixando claro que talvez a gente não concorde com esse termo. É um termo legal, assim, só como ele é entendido e como ele é usado, eu acho que... E já deixa eu pegar até a deixa aí, antes de você voltar a falar. E muito é entendido assim por conta da visão estritamente anatômica e estrutural das coisas, cara. Na hora que você pega pra ver a anatomia do pé, assim, nitidamente eu tenho alguém que cortou ali o cadáver, separou o pé do resto do corpo e vamos analisar isso, e esqueceu do contexto que esse pé vai estar no chão com o resto do corpo, Se o pé tem 3% do peso corporal, você tá com todo o resto para cima. Juntou os dois ali, você tem pelo menos 94, 90 e poucos por cento acima. Cara, o pé sozinho, ele consegue fazer muita coisa, mas ele sofre muita influência do que vem para cima. E na hora que você tira isso do contexto, esquece vetores, ação gravitacional e só olha esses vetores isolados, a única conclusão que você pode tirar e chegar é de que eu consigo aproximar isso forma arco, acabou. E aí a conclusão te leva à ação tardia depois da fisioterapia de vamos corrugar a toalhinha, vamos aproximar X, Y, Z e puta, o quão efetivo isso vai ser a gente vai discutir. Perfeito. Qualquer aula de anatomia é feita com cadáver, obviamente deitado. Em supino, né? Em supino na maca. Aí o pé é estudado nessa forma, cadeia aberta, deitado. E aí você vê aquela complexidade toda. Eu lembro das aulas de anatomia, cara, vai fazer quase 30 anos. A gente puxando o tendãozinho. Pra ver o que vai acontecer. Aí puxa um tendãozinho, esse aqui é o flexor comum dos dedos. É isso mesmo? Flexor longo? Não lembro já. Isso aqui é o tal. Porque aí você puxa o tendão e vê que movimento acontece. Só que descontextualizado na maca.
Então, vou dar um exemplo do pé, o flexor longo do dedo, do hálux. Aí você puxa o tendãozinho, o movimento acontece. Só que isso é fora de contexto, no contexto a coisa muda um pouco de figura. E essa mesma coisa é feita pro arco longitudinal lateral, então calcâneo, cuboide, quinto meta. E depois fala do arco transverso da cabeça dos metatarsos, formando um arco transverso também. Então esse arco é entendido normalmente como ali, meio constitucional da pessoa. A pessoa tem um arco normal, tem arco aumentado, cavo ou um pé plano, e meio que é desse jeito. Quando se fala em estimular, é através de fortalecer esses músculos. Mas Ou alongar, no caso de um pé cavo, né? alongar, tentar mobilizar. E aí, para onde vamos? Podemos falar da importância dos arcos. E aí o momento de ajuste disso, voltando lá, é na infância, né? Na infância, entendendo que a arquitetura dos arcos, ela vai ser definida em grande parte pelo conjunto de ossos ali, então tem uma parte estrutural um pouco mais rígida, digamos assim, que se ela não é estimulada, você vai ter como efeito ali um pé que vai ficar cedido plano e inativo no chão. Mas dando a interpretação tardia de que meio que, pô, você não utilizou essa janela de estímulo na infância, agora você vai precisar de uma correção mais passiva mesmo. Aí entra a palmilha, entra o tênis XYZ. Então, hoje já não é tão assim, tanto que tem essa série de exercícios que vai falar que, opa, você tem um potencial de modificar o comportamento do pé. Mas quando a gente vai ver os recortes, eles são muito focados nessa primeira infância e não estimular que a criança tenha atividade ali descalça, por exemplo. E, cara, isso agora me remeteu ao como tratamos nosso pé hoje em dia, né? Então, a criancinha nasce com muito pouco contato com o pé descalço no chão, já põe Uma meinha, um tênisinho. um tênisinho. Eu costumava falar, já põe um Nikezinho no pé desde criança, que é aquele solado já grosso, alto, um pouco mole, que não permite... O Nikezinho até é um solado mais firme, mas ele é quase que um solado rígido para a criança. Então, o pé, ao invés de ter que se acomodar às variações de terreno, ele está 100% do tempo com o mesmo terreno que é o solado. Então ele não tem nem a experiência de variar a posição, nem a experiência de variar a sensibilidade. E aí esse pé vai sendo formado ao longo do tempo como um pé inativo mesmo, né? Um pé que está lá apoiado dentro da plataforma dele. Pior ainda, eu acho que é uma coisa mais recente, é o Crocs. Que aí a criancinha já fica de Crocs, aprende a correr de Crocs, que é aquele negócio que vira um empecilho, né? A pessoa tá como se estivesse correndo meio com um pezinho de pato ali, que além de atrapalhar as adaptações, ele Ele é largo. é largo, é mole. E aí essa pessoa vai se desenvolvendo assim, com pouquíssima experiência de botar o pé para realmente funcionar, sensorial e motoramente. E aí daqui a pouco vira um adulto que não sabe usar o pé, que nunca usou o pé. E a gente vê funcionalmente os piores pés são esses pés mortos, mortos, passivos, né? Que se apoia no chão como se fosse uma estrutura inerte, não como algo que precisa ajudar no controle postural e de motricidade. Cara, é E aí são esses pés que geralmente geram aquela via que é verdadeira também, né? De um pé muito ruim que atrapalha o centro de massa em cima, né? Muitas vezes em cima é ruim também, mas enfim, é aquele caso em que a pessoa vai precisar melhorar os dois pontos, né? Enfim, corrigir aspectos mais proximais e aspectos, obviamente, distais, porque é um pé inerte. Eu gostei dessa palavra. Cara, é engraçado você ter feito essa volta aí, né, numa linha do tempo. E aí, conforme você foi falando, eu fui me lembrando como criança também. E, cara, a fisioterapia me salvou. Em todos os sentidos, assim. E se não foi a fisioterapia diretamente, né, que eu conheci só mais velho, foi
alguma influência ali de esporte de movimento já na infância. Apesar de ser muito ativo desde cedo, tipo, jogava bola desde muito cedo, né? Eu nunca tive um pé bom. Eu fui ter um pé bom, funcional, depois de ter entrado na fisioterapia e entender que o negócio tinha potencial de estímulo. Mas, cara, você olha meu irmão, é o retrato do que eu era no passado e hoje em dia eu tenho um pé que é bonitinho. É o Franco que não fez fisioterapia. É É o isso. Franco do mercado financeiro. E aí o que eu lembro, assim, cara, bom, eu era um típico anorético da Rita, lá que a gente falou, apesar de muito magrinho. Tipo, as curvaturas ali todas acentuadas, uma pelvizinha antivertida, uma barriguinha de verme. Era isso. Era isso, cara. Pensa isso lá na base, com o pezinho 10 para as 2, que fala, né? 10 para as 2, isso. Com aquela pronação, cara, que assim, não é que o pé tá plano, o pé quase inverteu ali. Inverteu? Ele tá, ao invés de Em vez de convexo, côncavo, isso. Em vez de côncavo, ele tá convexo. E eu tenho um navicular acessório também, o quanto que não é da influência de tanta tração nesse próprio navicular, enfim. Mas, cara, como que você vai pensar que esse pé vai dar uma sustentação e chega um momento que o que influencia no quê? Aquele core ruim que influencia no pé. É difícil falar, mas assim, em algum momento eu entrei na fisioterapia e comecei a falar, caramba, então agora eu sei o caminho para fazer esse arco aparecer. E aí, na hora que eu saquei que não era fazendo isso, era colocando uma certa ação no pé. Pra quem tá ouvindo. Aí a gente vai discorrer o que é isso. Então, cara, dá para mudar. Esse é o principal ponto. né? Dá pra mudar. Historinha. Conta aí Eu vou pegar meu irmão, vou pedir para tirar uma foto do pé dele e depois eu tiro uma do meu do lado, assim a gente vê. O meu caso, a gente vai entrar nos, talvez, mecanismos, né, dessa melhora do Franco aí, o porquê que o short foot não é tão interessante quanto outras estratégias que a gente vai abordar. O seu caso é o short foot. O meu caso é diferente, né, eu considero que eu sempre tive um pé funcional, assim, fiz bastante coisa descalço, adorava ficar descalço de criança e tal. No interior, né? E eu, ao mesmo tempo, o pé nasceu e cresceu dentro de uma chuteirinha de salão, de um tênis de salão, né? cara. Isso é Então, diferente. o pé funcionava sempre como um bloco. E eu lembro que era aflitivo o momento que eu tirava pra jogar bola descalço, cara, o chão doía, sabe? Demorou pra eu ficar tolerante ao chão, assim, diretamente. Eu adorava, cara, fazer as coisas descalço, tudo assim, mas sei lá por qual mecanismo foi entrando um padrão bem esquisitinho, Adutor. assim. É uma adução, até fui pesquisar esse termo, acho que ele existe mesmo, é uma adução do antepé. Um pé de vírgula mesmo, assim. Uma adução do antepé, indo para um supinado cavo com um aumento do arco. No meu caso, eu vi melhorar ao longo dos anos também, depois da físio, e mais do que depois da físio, depois de ter começado a correr, eu já devo ter falado isso. Cara, mobilidade intrínseca de alguns ossos do pé foi melhorando, adaptação ao solo ali, acho que o impacto repetitivo, hoje eu vejo a diferença no chinelo havaiano. Antes o calcâneo, principalmente o direito, ficava para fora, para a parte medial, assim, escapando, quase às vezes pisando no chão. Hoje tá mais acertadinho. Cara, eu lembro de um tênis, um Nike, que você tinha baixinho, acho que verde com o símbolo laranja, se eu não me engano. Que você via fora do pé, o tênis era... estava com formato de vírgula. De vírgula. Né? E eu não faço mais isso, eu olho pros tênis, eles não entortam, não tem nenhum ali, o ASICS ali, eu uso todo dia. Os tênis não estão entortando mais. É surreal, assim, a capacidade de adaptação que aconteceu. E aí eu acho que eu devo muito à corrida mesmo, nesse sentido. O impacto repetitivo ali. Enfim. Apesar de ter feito esporte de impacto também, a vida toda, assim, desde criança. Mas vamos lá. Aí, já que cada um fez seu relato, eu também... criança, meu pé também nasceu meio dentro de um tênis de futsal. Mas... Rainha, topper na época, que era um tênis de futsal solado plano, baixo Maleável. e maleável. Então,
não tinha vivência muito sensorial do solo, mas motora funcionou bem. Mais tarde, mais adolescente, fiz capoeira, e aí nesse tempo eu passei a usar muito pé descalço. Mas já tinha um pé relativamente bom motoramente, assim. O Franco até olhou pra mim. Até olhei. E, enfim, função dos arcos. Os arcos têm uma primeira função que é gerar um plano melhor de apoio do pé no solo. Aquela coisa que a gente aprende lá em geometria, 3 pontos formam um plano, né? 3 pontos não lineares formam um plano. Então, você tem lá calcanhar, primeiro meta e quinto meta apoiados no chão, você já tem um pé já tem um tripé para dar um equilíbrio nesse pé. E os arcos têm capacidade de deformação. Então, esse pé está apoiado nesses 3 pontos, mas ele vai ter capacidade de baixar um pouquinho o arco medial, aumentar o lateral e vice-versa. Então, essa mobilidade é importante também para esse papel de adaptação do corpo ao terreno. E aí eu acho que abri 2 caminhos, assim. O caminho eu vou tentar lembrar disso pra gente voltar, mas o caminho do como formar o arco e como se chegou no footcore, que é pegar essa população urbana que destreinou o pé a vida inteira, aí você tem um adulto com pé ruim, com musculatura pouco desenvolvida, com motricidade ruim, pouco estimulada sensorialmente, e essa pessoa começou a correr, essa pessoa ou desenvolveu problemas, tem fascite plantar, tem alguma coisa, e se desenvolveu uma forma de trabalhar essa musculatura plantar, que são alguns protocolos de fortalecimento. E aí, aqui a gente prega o tempo inteiro que é muito comum na nossa área olhar para músculo como tendo 2 valências, força e flexibilidade. Então, se está fraco, fortalece, se está encurtado, você alonga. Então, você pega um pé que vamos chamar de fraco e fortalece ele, usando músculos que vão sustentar esses arcos plantares, já que eles são entendidos como os arcos como importantes. E numa proposta muito analítica, né? Direta ao ponto ali. Agora eu vou fazer músculos, exercício para eversores, agora para inversores, agora para plant, agora para corrugadores ali que façam flexão. Então, você vai igual monta uma série de exercícios de musculação para o bíceps, para o tríceps, para o peitoral, isso é pensado no pé também, né? Então, é exatamente o mesmo raciocínio. Agora, músculos intrínsecos do pé, músculos, o foot core vai ser a musculatura intrínseca do pé. Vamos lá trabalhar esses músculos. Então, exercícios que façam exatamente isso, aproximem as bases desses arcos, short foot, corrugando o pé, mais para medial, mais para lateral, os 2 juntos, exercícios de dedos, né? Independência Puxando. ali do dedo, né? Então o hálux sobe sozinho, dedos sobem sozinho, abre dedos, fecha dedos. Então, assim, vamos ativar e fortalecer a musculatura do pé. O que, assim, para uma proposta genérica, né? E para essa população que não tem estímulo nenhum, cara, vai ser positivo. A única coisa que não vai ser específico. Exato. Tanto que o próprio trabalho da Bell mesmo, que a gente estava falando aqui antes, mostrou isso, né? Uma população de corredores, protocolo de fortalecimento de musculatura intrínseca do pé, gerou redução de incidência de lesões em corredores. Sim. A gente pode especular aqui os possíveis motivos, mas beleza. É uma vacina, geralzão. Vamos ver o efeito disso. Tanto que uma das métricas para se verificar que não, essa pessoa ganhou força no pé, ganhou condução muscular no pé, foi ressonância magnética e área de secção transversa, desses músculos intrínsecos do pé. Perfeito. E então é isso. Temos uma população urbana mal treinada no pé. Aí você estimula esses músculos analiticamente. Então pega o músculo e faz ele fazer
A ação dele simples de encurtamento, aproximar a origem de inserção, põe alguma carga nisso e esse pé se fortalece. Quanto mais destreinado for esse pé, mais fácil é o efeito de treinamento. Então você pega um pé mortão, um pé ruinzão lá, faz esses exercícios, a musculatura fortalece. E, via de regra, fortalecer é bom. É melhor ser fraco do que ser forte. Não. Vou cortar. Esse vai ter o corte de propósito. Voltando. Falou Cássio, fraco. É melhor ser forte do que ser fraco. Sempre. Não vai ter uma situação em que isso seja mentira. Assim. A mente começa a viajar, né? Isso vai ser negativo se alguém falar, vou dar um tiro no fortão. Tem que ser uma coisa meio nonsense, assim, pra você justificar que é bom ser fraco, não? Então, via de regra, é bom. Fortalecer é bom. Fortalecer ajuda. Se você fizer exercícios genéricos de fortalecimento do braço, da perna, do core, sempre vai ajudar. E aí, todo o mérito pro trabalho do laboratório da Isabel, do trabalho do Ulisses, que fizeram esse estudo clínico, que fortaleceram o footcore, e houve realmente a diminuição de incidência de lesões. Maravilhoso. Mas isso é inespecífico. Se eu pegar uma população geral aqui da Vila Madalena, meter um treininho de força geral, a gente vai ver. Vai ser positivo para todo mundo. Né? Vai ter diminuição de dor lombar, vai melhorar. Saúde geral, diabetes, né? que a gente estava conversando aqui antes. Exato. Então, maravilha. Está mostrado o efeito de um treinamento footcore. Mas é inespecífico. Por quê? Agora entra o link com a fala inicial. Qual que é a função do pé? O pé tem função de sustentação. Então ele se adapta ao terreno, ele foi feito para se adaptar ao terreno, mas não é só para encaixar no terreno, é para te sustentar nesse terreno. E como é possível gerar sustentação? Só é possível ter sustentação empurrando a base de apoio para baixo. Né? Ou no caso de uma sustentação pendurada, você puxaria a suspensão, você puxaria essa base de apoio para baixo, mas não é o caso. Então estamos com o pé no chão, precisa empurrar para baixo. A única forma de ter sustentação. Empurrando o chão para baixo é uma ação antigravitária. E aí você então precisa da musculatura que vai empurrar o chão para baixo, não da musculatura que vai encurtar e aproximar as extremidades do pé. Na ação de empurrar o chão para baixo, aí, olhando para a estrutura do pé, a gente vai ter uma diferença na mobilidade dos 5 raios do pé. Primeira tarso metatarsiana, muito móvel, faz bastante flexão. Segunda, imóvel praticamente, quase não mexe. Terceira, um pouquinho mais móvel que a segunda, mas também quase não mexe. Quarta e quinta mexem mais. Então, se você pega 5 raios com mobilidade diferente e as 5 você tenta apertar para baixo, as da lateral, né, das extremidades vão. Quanto mais na extremidade, mais vai descer. Então, a primeira desce muito, que tem essa mobilidade grande. A quinta desce muito, as outras descem menos, a segunda que menos desce. Então, ao apertar o antepé para baixo, ao apertar o pé no chão, que é o que vai gerar a força de ação do solo que te sustenta em pé, você automaticamente criou esses arcos. Então, o arco longitudinal, os arcos longitudinais, o arco transverso, eles nascem da pressão do antepé no solo, gerando a ação antigravitária. E aí um ponto legal é o antepé, não a ponta dos dedos, né? Exato. Que é bem comum de ver também esse tipo de erro na tentativa de chamar um pouco mais esses arcos plantares, né? Aperta o chão, a pessoa, beleza, vou apertar o chão. Aí como que ela aperta? Com garra. Garra de dedo. E aí, pô, se você não entende que é o antepé quem deve empurrar o chão, vai começar a fazer isso, vai começar a fazer garra e tal. E a questão é que, ao fazer garra, quem tá levantando é o próprio cabeça dos metas. A pessoa fica mais instável, geralmente. E acho que tem um ponto que você só consegue dar pressão no antepé se tiver projeção da carga em antepé.
Então, é um pré-requisito esse ajuste postural do corpo, né? Não tem como dar pressão em antepé com a carga em retropé, com a carga no calcâneo. Isso, por si só, já pega aquele plano lá de 3 apoios que o Cássio falou, joga tudo para um apoio só. A pessoa naturalmente vai ficar instável, apoiada em cima do calcanhar que é roliço, né? Então ele vai permitir para um lado para o outro, vai aumentar de grande... A magnitude do deslocamento lateral vai aumentar, isso quase sempre vai cobrar ela outros ajustes ali de equilíbrio que vão ser, digamos assim, compensatórios, já que o ideal não está acontecendo. E o retropé é a parte passiva do pé. Você não aperta o calcanhar no chão usando músculos do pé, usando motricidade do pé. É possível empurrar o calcanhar no chão usando tensores de quadril e joelho. Então, trazer o peso para o retropé, na verdade, você tira o pé da jogada. Então, a hora que o peso está no calcanhar e o antepé começa a querer levantar, sair do chão, esquece, esse pé parou de trabalhar. Então, isso me lembra meio que andar de perna de pau, né? Sim. Aquela força que vem de cima, né? Que aí é só soquete. Um soquete, não, é só uma superfície de apoio estreita, única, e que a sua forma de sustentar é ficar empurrando ela pro chão, mas tem que trocar de base, porque não dá muito para ficar equilibrada ali. Então você fica trocando, empurra um pé, empurra o outro. Então precisa desse centro de massa um pouquinho projetado à frente, para que aí o pé tenha ação de apertar no chão. O tripé continua, o calcânio continua com carga, mas a carga principal e ativa é do antepé. E aí entra por que alguns exercícios do footcore não são legais. Porque o puxar a toalhinha, com o exercício clássico assim, acho que a primeira pessoa que pensou em fazer um exercício pro pé, puxou uma toalhinha. Isso é velho da minha época de faculdade. E qual o problema? A ação antigravitária do pé é o apertar o chão para baixo. A hora que você puxa a toalhinha, você não está apertando. Pelo contrário, você precisa tirar o apertão para conseguir ter dedos livres para puxar. E quando você... É possível você fazer uma puxada de dedos sem tirar a metatarso do chão, mas... A mobilidade é muito restrita. A grande maioria das pessoas, para puxar a toalhinha, e assim que você põe o objetivo do exercício puxa a toalhinha, fica mais fácil puxar se você tirar a cabeça dos metatarsos do chão. Então você está fazendo um exercício que ativa a musculatura intrínseca, mas tirando o contexto funcional, que é cabeça do metatarso deve ir para o chão. Para puxar a toalhinha, você tira ela do chão. Então fortalece o músculo, mas fazendo uma ação, um resultado final motor, que é o oposto daquilo que você deseja na sustentação. Então como qualquer outro músculo que você fortalece, mas para fazer uma ação inespecífica. Fortalecer o glúteo médio, a gente discutiu isso no episódio sobre o quadril. Fazendo ostra, não ajuda esse glúteo médio a empurrar o chão para baixo, para te sustentar em pé, no unipodal principalmente. Então aí entra a inespecificidade. Exercícios para a planta do pé são interessantes, fortalecer essa musculatura ajuda, mas é inespecífico, não vai te ajudar a ter um... O que pode ajudar é naquele ganho de força que a gente falou, no aumento da percepção do pé, no recrutamento facilitado da musculatura, e passar dessa fase para algo mais contextualizado, show de bola. Né? Acho que pode ser um caminho, um atalho ali, tipo, aumenta o repertório da pessoa inicialmente, ganha um pouquinho ali de percepção e uma melhor ativação, e aí depois bota no que você quer. Pô, não vou reclamar em nada dessa ação. Se você profissional conduzir dessa forma, boa, vai dar certo. O problema é que não. Geralmente para, né? Para aí, e aí se a pessoa der sorte de conseguir fazer alguma transferência desse ganho de força para uma funcionalidade melhor, ótimo para ele. Se não, nada muda. Ele tem um pé mais forte, só que não funciona bem. E quem são os músculos que botam metatarso para baixo, Cássio? Então, a musculatura intrínseca do pé ajuda, os flexores flexor curto dos dedos e do hálux. Mas tibial posterior e fibular curto tem esse papel de uma puxadinha de médio pé.
E o flexor longo dos dedos e do hálux tem também a capacidade de apertar os dedos no chão. Então, os dedos contribuem para essa apertadinha. Eles não podem apertar os dedos não podem apertar o chão a ponto de levantar a cabeça do metatarso, que é o que a gente vinha falando. Mas eles podem contribuir com essa pressãozinha no solo mais suave. E esse apoio de antepé no chão, com uma musculatura intrínseca oferecendo mais estabilidade do médio pé, isso permite que, a hora que o tríceps puxar o calcânio para cima para gerar uma propulsão, que o pé estável aplique força. Então, essa força que é da tração do tríceps no calcânio vai ser imediatamente transferida para o antepé na cabeça dos metatarsos. A gente vai ver acontecer bastante de o tríceps puxar o calcânio para cima e nesse momento o médio pé ceder. Aí você tem uma diminuição de arcos plantares na tração do músculo propulsor. E aí você perde essa energia. Que geralmente é até mecanismo comum de tração da face plantar, né? Sim. Aquele pé que entra trícepsural, não transmite força do retropé para o antepé, o arco desaba, traciona a face. E aí é aquele típico pé que é um mal respondedor ali à terapia por isso. E, cara, tem um negocinho aí em cima de você que é de massagem. Acho que ele vai ajudar... É um arcozinho. Um arcozinho. Vamos imaginar... A câmera tá em mim, Cris? Tá? Vamos imaginar que esse arco é de borracha aqui, né? Então ele é flexível, o que não é o caso porque aqui é de madeira. Então imagina que parte aqui pro lado do Cássio é o antepé, a parte de trás é o retropé. Se ele fosse de borracha, na hora que alguma coisa aplica a tração aqui, seria o trícepsural, e puxa isso daqui, como tem um ponto de resistência anterior, poderia rebaixar. Então você afasta ponto anterior do ponto posterior e o teto desce, que é o que o Cássio já falou. Então a gente precisa de algum elemento conectivo entre antepé e retropé, que é essa musculatura intrínseca. Então você precisa de uma pré-ativação disso, conectando os dois para que em qualquer ação do que é extrínseco ao pé, esse pé haja como um elemento único, tendo capacidade de, na hora que aplica a tração aqui atrás, o antepé aplique força no solo e gere uma resultante no sentido desejado. Cara, então perfeito. é mais ou menos isso. Ficou legal isso aqui. Então puxou o calcânio para cima, imediatamente essa força é transmitida para o médio pé. Se essa madeira fosse de borracha, ele poderia ceder. E aí, então, o conceito do foot core, que é como se fosse o abdômenzinho do pé, né? Treina a junção. Que é esse conector do médio pé do retropé com o antepé. Ele é um modelo bom mental de você entender qual que é o papel dessa musculatura intrínseca do pé. É de estabilizar o próprio pé, que tem um monte, especialmente o médio pé, que tem muita mobilidade com muitos ossinhos ali, precisa de uma conexão para que ele funcione de uma forma única. A hora que vier a tração lá de trás, funcionou. Mas precisa de contexto. Não basta fortalecer esse músculo e achar que ele vai funcionar. Você precisa ensinar esse pé a transmitir força pro antepé. Se você treina puxando a toalhinha, por exemplo, por mais que você faça essa ação de aumentar o arco, você não está treinando essa força ser transmitida pro antepé dessa maneira. Então você pode ter músculo forte que falhe na hora da funcionalidade. Alguns pacientes, a hora que você fortalece, ele por alguma razão já começa a usar o pé melhor, mas isso não vai ser regra, pelo contrário. Se ele já usava o pé mal, ele vai ter um músculo forte e vai continuar usando o pé mal. Não, cara, o que você falou e até o jeito que você falou, acho que é o resumo do episódio, né? Você precisa, um modelo mental bom, porque vai garantir essa conexão entre antepé e retropé. Pra quê? Pra quê? É esse pra quê que eu acho que explica tudo. Pra quê? Pra poder usar o antepé na criação do vetor de força desejado para o deslocamento. Aí beleza. Uma vez que você entende o pra quê, significa que você está dando um propósito, uma função. E essa função tem a ver com a ação do antepé, no final das contas. Só o retropé e só a corrugação não vai bastar. Cara, show de bola. Então,
a gente tinha falado, o pé vai ajudar na sustentação e na propulsão. Na sustentação, que é o ato de apertar o chão para baixo, gerar uma ação antigravitária, esse arco se cria. Na manutenção disso, esse arco se mantém assim. E aí, na hora que vier a ação, e essa ação vem de musculatura extrínseca, pum, aí você tem um pé que responde ao solo, que responde ao solo não, que aplica força no solo para gerar a propulsão desejada. E que a alavanca não cede, né? Que a alavanca não cede. E a dissipação dessa energia no próprio pé vai te fazer perder eficiência na ação e vai gerar problemas no próprio pé. Então é fascite plantar, Tendinopatia do posterior, do tibial posterior, mas eventualmente até do anterior, as sobrecargas articulares que vêm de carga com esses arcos rebaixados, sesamoidites, ou então você vai começar a ter problemas no pé se esse pé funciona mal. E aí entra a outra linha da bifurcação que eu falei que eu queria chegar. É um fato entendido e verdadeiro de que os arcos são estruturas também responsáveis por absorver carga, absorver impacto, mas entendido muito mal por muitas pessoas. A gente já falou disso em algum episódio também, de salto, aterrissagem, qualquer coisa assim, mas absorção de impacto precisa de deformação, né? Se eu soltar uma bola de boliche no chão, ela não absorve nada, plum, é um impacto bruto. Se eu soltar uma bola com a mesma massa de pelúcia no chão, a hora que ela tocar no chão, ela vai deformar e impacto praticamente zero. Então, deformação é o que gera a absorção. E especialmente uma deformação controlada, com uma dissipação de energia lá. Então, tudo que deformar no sentido de amassar o corpo para baixo vai ajudar a dissipar energia. Quais são as estruturas ósseo-mioarticulares especializadas em deformar para baixo? Flexores, né? Flexores não, é a flexão de tornozelo, joelho e quadril especialmente. Então, essa tríplice flexão é o que deforma o corpo para absorver. E a gente tem amplitude, é importante nessas três articulações. A gente tem músculos muito vigorosos, os mais vigorosos do corpo, feitos para absorver isso. Então, você tem quadríceps, glúteos, isquiotibiais, tríceps. Músculos altamente especializados em absorver essa carga de forma excêntrica na flexão dessas três articulações. Então, se eu tenho estrutura articular boa para isso, eu tenho músculos importantes para isso, é ali que é o ideal para eu absorver carga. Só que, se o joelho vier para dentro num valgo, a adução de quadril, uma pronação do pé, também é deformação para baixo. Então, valgo ajuda a absorver impacto? Ajuda. Pronação ajuda a absorver impacto? Ajuda. É bom absorver assim? Não. Porque você cria um desvio dessas articulações que vai jogar compressão medial e... compressão lateral e tração medial em estruturas menos propensas a absorver esse impacto. No limite desse exercício aí, até o chicote da cabeça ajuda a absorver o impacto. Qualquer flexão da coluna, chicote da cabeça, tudo vai ajudar a absorver impacto. Não é bom, né? O chicote da cabeça... Eu fiz um vídeo uma vez no YouTube demonstrando isso e senti um choque quando eu fui deixar fazer o chicote. Então você tira a oportunidade de absorver impacto usando a ação excêntrica de músculos vigorosos e tensores para jogar para músculos inversores do pé. Não faz sentido. Para jogar para abdutores do quadril lá, ou para... às vezes chega a ter contato passivo de joelho com joelho, aí ajuda a absorver um pouco melhor. Ainda mais. Então, é aquela coisa. Existe dados na literatura mostrando pronação absorve impacto, legal. Valgo absorve impacto, pô, legal, você está certo disso. Mas essa é a tal da evidência meio burra, porque absorve impacto. É a melhor forma de absorver impacto? Não é.
Então você não tem que desejar pronar, você não tem que desejar valgizar para ter uma boa absorção de impacto. Pelo contrário, você tem que estabilizar o seu quadril, estabilizar seu pé, para que essa absorção seja feita no plano sagital por músculos feitos para isso. Músculos vigorosos e com uma boa ação excêntrica. Pronto, aí você absorveu bem seu pé sem distribuir energia para estruturas laterais. Não, perfeito. Você vai falar alguma coisa? Não, eu ia pedir pro Cássio puxar a historinha dele, que ficou devendo aí, mas acho que se você for comentar algo nessa linha, deixa pro final. A gente pode seguir com a história do Cássio, mas o que eu queria já deixar aqui, uma proposta tipo de uma brincadeira, sabe igual quando vai ter vídeo de nutricionista falando assim, substitua o arroz, não sei o que lá pelo... Bela Gil. Meio que isso, sabe? Tipo, por uma alternativa mais saudável, coisa do tipo. A brincadeira podia ser, substitua um exercício bosta de footcore, aí a gente fala aqui um específico, substitua o exercício da toalhinha por, aí cada um faz um. Uhum. Não, é sério, porque numa proposta que possa trazer, tipo, um apelo dentro do que a gente está propondo. Mostrar um caminho. E que tenha um apelo assim de, tá, eles explicaram como que funciona e deram aqui uma forma de eu chegar lá que eu consigo visualizar a diferença, entendeu? Boa. Boa. Então vai. Não, quer ir pra história primeiro? Ou não, já contou a história? Vamos já. Tá, então eu vou no meu aqui, ó. Substitua o exercício, eu vou usar da toalhinha, já que eu dei o caso, por... Coloca o TheraBand no chão, as duas pontinhas dele, pisa só com o antepé em cima do TheraBand, puxa ele pra cima, e aí joga o peso no antepé e mantém ali. Sustentou? Provavelmente você já tá com o tripézinho bonitinho no chão. Se você quiser, você pode alternar e tira um dos lados, né? Fica sustentando ali em apoio unipodal com carga em antepé sem perder o TheraBand do apoio do antepé. Acho que esse é o meu. Legal, já vai uma variação desse que se você estiver sentindo a necessidade de fazer mais quinto ou mais primeiro meta contra o solo, dá essa carga assimétrica. Porque várias vezes você vai ver que o paciente tem mais facilidade de fazer uma flexão com o primeiro meta do que com o quinto. Aí você ajusta porque você precisar. Boa. Pelo amor de Deus, substitua o exercício de... Coloquei um step, um de cada lado, apoiei calcanhar em um deles e apoiei ponta de dedos, sem apoio de metatarso. Esse tira, cara, elimina da sua rotina de exercício. Tentando sustentar peso do corpo no unipodal com flexores de dedos, cara. Elimina esse. Substitua por ação de antepé contra o chão. Vou dar a sugestão de... Eu gosto de colocar um colchonete bem fininho no chão e que não escorregue no chão. Pode apoiar ele na parede, algo assim. Calcanhar fora e antepé para dentro do colchonete. Apertar e voltar. Apertar e voltar. E você pode associar isso... Você pode associar isso a... comandinho de amassar o colchonete. De amassar o colchonete, associar isso a algum deslocamento no plano sagital, anteroposterior, amassa com o antepé e volta, amassa com o antepé e volta. Vai criando essa consciência em relação ao movimento acontecer bem nesse plano. E você pode variar um pouco, coloca o pé um pouco mais para lateral, você vai sentir um pouco mais o quinto empurrando para voltar, um pouco mais para medial, você vai sentir um pouco mais o primeiro meta e volta, enfim. Aí você vai pouco a pouco evoluindo para uma, além de sustentação, para uma pliometria, enfim. Mas pelo amor de Deus, corta esse exercício. Não, legal. Então, se for, adapta esse. O que eu ia falar, então, uma progressãozinha no racional de que esse pé tem que estar meio que em conjunto ali a ação do retropé com o antepé nesse único pé, digamos assim, né? Tem que ter musculatura intrínseca conectando um ponto ao outro. E aí, o que é muito comum a gente ver é isso que o Cássio falou, né? De você ter uma ação extrínseca ali de trícepsural e o rebaixamento. Então, utilizando o exemplo do step que o Rafa deu, substitua aquele mesmo exercício que é ruim do step por uma entrada só de antepé no step, sem que o calcanhar ceda. Né? Então a pessoa entra ali numa subida de degrau, apoiando o antepé, não deixa ceder, significa que ela está fazendo uma tríplice extensão e tem musculatura que conecta
antepé ao retropé, dando estabilidade para esse médio pé aí que poderia falhar numa situação corriqueira. Quer usar os 2 steps? Usa, mas apoia o metatarso. Apoia o né? metatarso. É isso, então substitui essa forma de fazer. Quer usar os 2 steps desse jeitinho? Tira a carga da ponta dos dedos e põe a carga no metatarso. E para melhorar ainda mais, levanta os dedos, que é para garantir que não é dedo que vai apertar. E esse é um atalhozinho que você pode fazer até para criar passivamente o arco num primeiro momento, porque tem aquele truquezinho que a fáscia plantar, ela se prende ali no calcâneo, só que ela se estende para além do meta, ela vai para base da falange. Então, na hora que o dedo estende, a falange eleva ali um pouquinho, traciona a fáscia, a própria fáscia faz com que o arco suba. Subiu o arco, agora relaxa o dedo, mantém a sustentação pela cabeça dos metas. Então, acho que esse pode ser um atalho para quem tem muita dificuldade de chegar no ponto de formar arco. Show de bola, pô. Ó, Receita de bolo, hein? Você que tá ouvindo, ó, já valeu a pena o episódio. E, cara, então avançando nisso, você pode já, então tendo um melhor apoio de metatarsos no chão, você pode casar isso com um pêndulozinho do corpo à frente. Deixa o corpo avançar à frente, conforme o corpo avança à frente, você pressiona mais a ponta do pé no chão e volta. Então, volta o corpo para uma posição mais verticalizada. Pendula para frente, pressiona o pé no chão e volta, para você ir tendo essa resposta do antepé à carga. Quando a carga chega no antepé, o antepé aperta mais no chão e volta. E isso vai criando a possibilidade de, avançando um pouco mais, esse pé já propulsionar, empurrando o chão para baixo, desse jeitinho que o Franco tinha mostrado aqui com o massageador. E essa coisa que esse exercício que o Rafa falou é interessante pra caramba. Porque a hora que você joga a carga lá na ponta dos dedos, o principal músculo que está fazendo isso é o músculo flexor longo dos dedos, do hálux e dos dedos. Pega o volume desses músculos. Eles são uma tripa. São músculos que não foram feitos para carga. Não é. Compara com tríceps, compara com quadríceps. Cara, são músculos para sustentar a carga. O músculo flexor longo dos dedos não é para sustentar a carga. Então não é para você botar a carga lá na extremidade do pé e ficar torcendo para ele sustentar o peso do seu corpo. E tem um agravante que o pico de potência desse músculo vai ser quando você já está no momento de desprender. Então é quando já está tendo um estiramento ali desses tendões, ou seja, você está em extensão da metatarsofalangiana pronto para finalizar no toe-off realmente. Então esse momento ali ele está em desvantagem, ele vai fadigar, vai cansar e não vai dar muito certo. E é uma carga bem grande para um músculo que não foi feito para isso. Show de bola. Bora para a historinha. Então. Bora. Então, complementando essa questão funcional, a gente fala sempre de segmento efetor. Então, o sistema nervoso controla basicamente 2 coisas no movimento funcional. Sustentação, no caso vai ser uma sustentação vertical. Isso é feito por centros mais inferiores, medula, tronco cerebral, a parte central do cerebelo. Então é algo mais involuntário, mas na cabeça voluntariamente só tem que pensar em sustentar, em crescer. E depois, mais corticalmente, tem a ação, aquilo que você vai fazer. A ação, ela o sistema comanda o segmento efetor. Então, vou apertar o botão do elevador, o segmento efetor é a ponta do meu dedo. É a ponta do meu dedo que o sistema organiza no espaço. É como que ela sai da origem até o alvo da maneira mais linear possível. Esse seria um bom movimento. E o sistema está controlando esse segmento efetor. As articulações proximais, elas vão ser ferramentas para que esse segmento efetor chegue no alvo. Então, cognitivamente, onde que você pode colocar foco do seu paciente ou atenção do seu paciente? No segmento efetor. Então, no ato de se sustentar, você pode jogar o foco do seu paciente para o pé, empurrando o chão para baixo. Então, pressiona o antepé para baixo, aperta o antepé para baixo e mentaliza que você está empurrando o chão para longe de você. Então, não é só o ato de apertar o pé, mas é o apertar e empurrar o chão para longe de você. Jogando o foco no pé e empurrando o chão para longe de você,
você já está fazendo uma boa ação antigravitária do pé e de todo o membro inferior, de todo o tronco. Então, só de você aí em casa, fica em pé e mentaliza que você vai pegar o chão debaixo do seu pé e empurrar ele para longe de você, o mais longe possível, sem tirar o calcanhar do chão. Você cria uma sustentação e se você achar o nível de força que é só para atingir sua máxima altura, sem fazer nada mais forte que isso, muito provavelmente você achou um bom alinhamento e uma boa estabilidade. A partir daí você vai querer se deslocar, vai andar, vai mudar a direção. Pega esse mesmo chão que está debaixo do seu pé e empurra ele na direção que você quer para que você se desloque no sentido contrário. E se toda a sua ação você fizer com essa mentalização de que você está empurrando o chão para longe de você e empurrando o chão numa direção para você se deslocar na outra, automaticamente o mais provável é que seu pé já esteja trabalhando bem. A ponto de você começar a ter uma boa percepção do que seria a planta do seu pé. Do que seria não, né? Do que é. Se você fizer uma concha com a mão e com a musculatura ativa, assim, faz uma concha firme com a mão, você vai passar a ter uma sensação de como se você estivesse segurando uma bola na palma da mão. É essa sensação da bola que você também consegue ter debaixo do seu pé. E se você pensar nessa percepção dessa planta do seu pé empurrando o chão para baixo, e isso a cada passada você está empurrando o chão para baixo, empurrando o chão para trás, isso automaticamente já organiza seu movimento. E aqui eu quero diferenciar o que era o raciocínio do pé para cima, que é você passivamente botar uma palmilha e achar que isso vai mexer com a sua verticalidade. Isso não funciona. Mas se você colocar o foco no segmento efetor que é o pé e gerar uma ação de empurrar, isso, para que esse pé empurre, quem fez a ação de empurrar o pé para longe foi o quadril, foi o joelho, foi o tornozelo. Para que esse pé seja empurrado o mais longe possível, seu tronco precisou ser esticado. Então, a diferença está aí, entre você dar um comando com foco no pé, para que o pé seja o efetor dessa tarefa, de uma abordagem passiva do pé, em que você só tenta manipular o pé com palmilha e torcer para resolver para cima. Então, se for uma mobilidade, uma abordagem passiva do pé, ele não vai resolver nada lá para cima. Mas se você pegar o pé e empurrar ele para longe, botar o foco nele, isso tem grande chance de funcionar bem. E o fato é que eu dei uma atenção para isso recentemente. Desde a minha cirurgia, eu tive uma descarga de peso mais assimétrica, eu tive muita inibição de musculatura da perna extensora do membro inferior direito, que é operado. O esquerdo passou a receber mais carga, mas uma carga também que é menos responsiva, porque ele fica com mais carga em cima dele, mas uma carga mais estática também. Ele também perde uma certa capacidade de ajuste. E sempre brigando contra a inibição artrogênica ali de quadríceps, panturrilha, glúteo. E a hora que eu joguei a intenção nos dois pés, empurrando o chão para baixo, sustentando e propulsionando, e um certo foco na simetria, empurra com um, empurra com outro, empurra com outro da mesma forma, isso organizou o alinhamento e estabilidade da minha perna como nunca antes. Então essa historinha assim, faz quase 15 anos 12 anos que minha perna vinha funcionando bem, só que vou dizer que está uns 70%. Com esse ajuste mais fino, hoje eu posso dizer que está 100% de uma funcionalidade adequada, empurrando o chão simetricamente, com uma boa resposta, uma boa absorção, agachando, saltando no futevôlei. A minha absorção na areia melhorou muito, muito, muito. Enfim, era essa história. Muito bom. Só pra gente não se prolongar. Lógico. É que isso foi me trazendo algumas coisas aqui. Tô atendendo uma paciente PO de LCA já, enfim. Teve algumas
não vou chamar de complicações, mas pode acontecer. Teve uma artrofibrose e foi uma abordagem ampla, assim, menisco medial, colateral medial e o LCA. Então, com artrofibrose, manipulação sob anestesia, nova inibição, foi um processo lento, fora o tempo de brace ainda de início ali, né? Do pré-operatório e do pós-operatório. Bom, tá fazendo um ano aí de cirurgia, volta e meia, fica uma semaninha, 2 sem treinar, precisou viajar a trabalho, precisou viajar de férias e tal. Cara, quadríceps volta ainda a perder mesmo com esse tempo todo de físio já, enfim. E é super regrado, normalmente quando tá na rotina se alimenta super bem e tal. Chegamos na semana passada numa decisão mútua de, cara, tá muito bem para treinar força, muito autônoma para treinar sozinha, você vai fazendo a progressão de carga sozinha, vamos estimular mais funcionalmente aqui, de uma semana para outra, só de colocar um pouco mais de função, que era aquilo que ela vai precisar futuramente também, envolvendo corrida, mudança de direção, e naturalmente exigindo um pouco mais do pé nessas situações, um pouco mais de pliometria e tal. É óbvio que tem toda a regularidade que ela está mantendo agora ao longo dessas últimas semanas também. Mas quero crer eu que ao colocar um pouco mais de função vinda de baixo, ações de empurrar, nos ângulos que ainda é possível fazer, porque existe ainda certos ângulos que a força ainda não tá tão legal, mas vai ser um bom teste, acho que vai ser interessante chamar um pouco mais de pé, de função, que ela tem capacidade para fazer nos ângulos que dá certo, para ver se a gente consegue sustentar mais a força e essa inibição não vem tão facilmente, sabe? Enfim, depois eu conto, mas vai ser um bom teste. E tem um ponto que a gente mais pincelou do que aprofundou, porque a gente acabou focando muito na biomecânica, mas é a parte neural. O pé é o que interage com o ambiente, com o solo, e para isso ele tem características muito específicas. Então, uma alta densidade neural periférica comparada a outras regiões, tanto do ponto de vista sensorial quanto do ponto de vista de unidades motoras, né, que você tem ali um neurônio com poucas fibras musculares, ou seja, uma destreza um pouco mais refinada comparada a um quadríceps, um glúteo, qualquer coisa do tipo. Então, só de usar o comando ali com foco mais distal possível, que o Cássio falou, traz uma baita vantagem. Porque se aumenta o recrutamento periférico, o que facilita o recrutamento proximal para que aquele periférico haja do jeito que tem que acontecer. Certo? Então agora você sabe de tudo que você precisava saber sobre FootCore. É isso, ficam várias dicas aí. Se você gostou do assunto, se você tem um pé morto, começa a acionar ele antes de acionar o pé do seu paciente. Algo importante, né? Testa. Manda esse vídeo pro seu amigo que tem o pé morto. O cara ouve o episódio e fala, tem um exercício, os caras falaram que não é pra fazer assim, é assim. Pô, testa em você, cara, senão... E a gente tá para lançar o curso sobre futebol e por incrível que pareça, o jogador de futebol tem pé ruim. Chuteira, peitada pra caramba. Desde sempre, o que o Franco falou que era chuteirinha de futsal, os caras usam chuteira de campo. Que é ainda pior. Que é ainda pior. Então, normalmente o cara vive de usar o pé para a sua tarefa e os pés são ruins. Então, e aí é uma hipótese minha de que isso está associado com a alta prevalência de lesões de cruzado atuais. A minha geração não lesava cruzado na base como essa geração lesa hoje em dia. E eu tenho uma suspeita de que isso tem a ver com o mau uso do pé, porque o jogador de futebol usa mal o pé. Então, quer trabalhar com futebol, quer aprender a trabalhar a estimular bem o pé, pensa em fazer esse curso que vai ser legal, hein? Boa. Fica até um disclaimer aqui para as marcas, né, de chuteira. Vamos criar uma chuteira natureba, né? Igual tem os tênis de corrida com a base mais larga. Chuteira minimalista. Minimalista, exatamente. Muito bom. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu.